retomando, Rony Bezerra atua na área do mercado de treinamento e desenvolvimento há 9 anos. Há 5 anos, começou a estudar subjetividade do ser humano, onde conheceu a hipnose e percebeu que só conquistamos aquilo que antes pensamos. Índia, seja bem-vinda. Professora Jane, tenho o maior prazer de ter aqui na equipe. É uma profissional extraordinária que tem uma entrega que é ímpar. Parabéns, Jane. Bela Índia, é uma amiga extraordinária. Outra profissional também de expressiva experiência. E está sempre buscando mais conhecimento. Perfeito. Aí, sobre Rony, a partir dessa ideia, esse pressuposto, começou a se aprofundar cada vez mais sobre a mente humana para ajudar as pessoas do mundo, de uma forma mais eficaz. No currículo dele, ele tem inúmeros certificados, inúmeros diplomas, e, acima de tudo, reconhecimentos da Associação Europeia de Coaching, Comunidade Global de Coaching, Instituto Behavioral, no caso da proposta, né, do behaviorismo coaching, Associação Internacional, e outras questões aqui que me chamaram assim, muita atenção e que merecem ser evidenciadas, os reconhecimentos de Rony, por exemplo, do Instituto do Conselho Mundial de Programação Neurolinguística, que é um órgão internacional que regulamenta o uso e a prática da programação neurolinguística a nível mundial. Professor e master em hipnose, reconhecido nacionalmente pelos grandes nomes da hipnose no Brasil. É outra forma de evidenciar o profissional ímpar que nós temos aqui na região à disposição. Bacharel em comércio exterior e, acima de tudo, amante e autodidata da mente humana. Então, Rony, complemente aí a sua apresentação, né, para que nossos amigos e amigas conheçam um pouco mais, para que a gente possa iniciar realmente essa ação. Né? Como perdemos um pouco da primeira parte, é só lembrar que o Filosofando, essa nova série de debates, ela está associada ao curso de filosofia, é um projeto, né, de extensão do curso de filosofia da Uninter, da faculdade que eu estou cursando filosofia. E isso tem me oportunizado despertar para uma questão assim, fundamental. É importantíssimo que as pessoas participem de debates que promovam novas reflexões críticas que possam, acima de tudo, se inclinar a mudanças de comportamento, mudanças de paradigmas. Isso é essencial. Por isso que eu tenho, assim, me considero como privilegiado de ter acesso a profissionais aqui na região, grandes profissionais, para estabelecer e favorecer essa troca de experiências. Senhor Thaleson, seja bem-vindo. Então, Rony, por favor, dê continuidade a essa fase de apresentação, para que a gente possa seguir com o nosso debate propriamente dito. Eu me chamo Rony Ribeiro Bezerra, né? Sou primo aí do Marcos, mas eu gosto muito dessa área de desenvolvimento humano, né? Desde sempre, desde quando eu era pequeno, eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Então sempre fui mais observador das pessoas do que tipo, ter muitos amigos. Eu preferia ficar observando as pessoas, as suas atitudes, ações, do que, de fato, ter amigos, né? E não que eu não tenha, mas eu prefiro mais observar o ser humano e o que é que ele dá, como ele age, como é que ele se comporta, do que ficar, tipo, em roda de barzinho conversando. Né? Como profissional na área de hipnoterapia, como já tem aí no próprio currículo, já falou,
sou reconhecido por alguns dos grandes nomes, inclusive sou um dos monitores do Lucas Naves. Hoje ele é o referência nacional em termos de professor de hipnose pelo Brasil, né? Tem um instituto internacional, inclusive, Lucas Naves, né? Então, em Goiânia, eu que ajudava ele, eu que monitorava ele em Goiânia, em Brasília, naquela região centro-oeste, né, dos cursos. E basicamente é isso, né? Eu gosto muito mais de falar sobre as pessoas do que falar sobre mim. Rony, interessante assim, a gente está falando, para iniciar essa primeira questão, que está relacionada às reflexões e decisões voltadas para a nossa exercício, que é uma das grandes decisões das nossas vidas, né? Considerando o dinamismo social, considerando as exigências, né? A gente é uma decisão muito complexa, muito difícil, sem dúvida. Né? Afinal, muita gente inicia, não se encontra, se afasta, etc. E aí, uma coisa assim que eu gosto muito de tomar como referência nesses debates, são algumas experiências marcantes. Eu vou considerar que uma das questões caras à filosofia, desde a antiguidade grega clássica, é justamente são esses questionamentos por esse desconforto inicial, que é natural, nosso, sobre quem somos, né? Por que estamos aqui. E eu descobri recentemente um grande filósofo que, assim, me chamou muito a atenção, Luc Ferry, a respeito também político. Uma das preocupações dos trabalhos dele, ele tem feito uma série de palestras, tem livros extraordinários. Uma experiência que ele teve, que, por exemplo, eu mais ou menos tenho isso como uma referência para promover esses encontros. No livro dele, Aprender a Viver, antes, aliás, esse livro surgiu com a proposta de... Porque, assim, ele tem palestras extraordinárias. E aí algumas pessoas chegavam para ele, teve um especial que chegou e disse, olha, eu adoro suas palestras, eu sou encantada com a sua forma de falar e tudo mais. Aí eu fui ler um livro seu e não entendi nada. E isso tocou de uma forma, né? Poxa, ele se sentiu lisonjeado, né, pelos elogios e tudo mais, mas ficou incomodado justamente com essa questão de, bem, eu estou falando realmente para quem? Pelo jeito tem muita gente que não está me entendendo. Então ele configurou, ele se organizou uma palestra com a intenção de falar para estas pessoas, apresentar a filosofia a essas pessoas, numa linguagem que, a partir delas, aí me lembra também na psicologia a terapia centrada no paciente, né? E a partir dele mostra o melhor caminho para chegar até ele. E aí tem muito a ver também com, digamos, um dos viés da sua área de atuação. E aí qual é a pergunta inicial para você, meu amigo? Considerando as exigências do mercado de trabalho, como é que você costuma lidar com esse grau de exigência, os altos níveis de estresse sobre as pessoas que lhe procuram? Como é que você entende esse processo? Como é que você costuma lidar, até mesmo pensando em ajudar, né? Então vamos lá. Se a gente for parar para analisar a evolução do homem, certo? A evolução do homem, se a gente pegar, vamos pegar lá o Homo erectus, o cérebro dele era maior do que o nosso, porque precisava de mais oxigenação para poder caçar, para fazer um monte de coisa, era bem mais primitivo. Já o Homo sapiens, o crânio, o tamanho do formato da cabeça já mudou muito, e o nosso mudou ainda mais. Só que a maioria dos estresses hoje, e isso já aponta alguns cientistas, que está relacionado a duas coisas primordiais. Uma, a nossa má alimentação.
de comer tudo industrializado, isso afeta nosso biológico. 2, a maioria das pessoas, né, a gente pode ver hoje que metade da população brasileira é obesa, eu como prova, né, não faz exercícios. E nós, seres humanos, somos predadores por natureza. Nós não saímos mais para caçar. Nós saímos para trabalhar, mas a maioria dos trabalhos hoje são mais burocráticos do que, de fato, como é que se diz? Braçal, né? E nossa vida tem que ter um equilíbrio. Deve haver um equilíbrio. A gente tem que separar o tempo para cada coisa, né? Vamos pegar, por exemplo, misturando um pouco de filosofia com religião, como eu gosto. Na Bíblia fala que tudo deve ter seu tempo, né? Há tempo de brincar, há tempo de trabalhar, há tempo de lavrar, há tempo de colher, há tempo de tudo. E aí eu pergunto, já fazendo uma reflexão, qual é o tempo que eu estou tendo para eu me divertir? O que é que eu estou fazendo para eu me divertir? Se a nossa mente está em estresse, é porque a gente está deixando de cuidar de nós mesmos. Então, se eu estou deixando de me cuidar, alguma reação fisiológica, neural e hormonal vai desencadear. Pode ser estresse, pode ser ansiedade, pode ser depressão, enfim, e várias outras coisas. Certo. E aí, como é que você ajuda essas pessoas que procuram você para lidar com esses níveis de estresse? Essa busca por esse equilíbrio. Porque, por exemplo, Aristóteles, uma das defesas de Aristóteles, vamos colocar dessa forma, era justamente a justa medida. Era justamente essa busca por esse equilíbrio. E aí você falou bem... Você falou dessa questão da evolução humana, né? Nós estamos num período em que, pensando no organismo altamente qualificado para estocar energia por uma questão de sobrevivência, e aí nós saímos de uma realidade com um expressivo nível de gasto calórico, para, considerando os avanços tecnológicos, nós temos agora maiores facilidades. A gente nem precisa se levantar para mudar o canal da televisão, mudar a programação, etc. Ou seja, nós diminuímos a nossa queima e, outro fator agravante, nós temos um maior acesso à alimentação de alto valor calórico e baixo valor nutricional. Ou seja, é mais difícil se alimentar de forma saudável. Né? Então, isso é um problema, sem dúvida. Só que, aí vem, hoje a gente tem um leque de profissionais extraordinários, em termos de profissionais do exercício. Eu não gosto do termo educador físico, é muito limitante, mas, né? Profissional do exercício, nós temos nutricionistas, né? Inúmeros profissionais aí, pensando em interdisciplinaridade, justamente na questão de que o sujeito entenda que ele precisa rever seus hábitos alimentares, sociais, a prática regular de exercícios físicos, etc., em conjunto, porque não existem receitas, fórmulas prontas. Né? Nós estamos numa sociedade muito imediatista, com dificuldade de projetar-se, com dificuldade de investir em atividades, em ações, com respostas a médio e longo prazo. Mas a gente tem que entender que cada dia é importante. Cada sessão de treinamento é importante. Então, é um somatório hoje, mas amanhã. E assim, cada passo dado deve me aproximar do meu real objetivo. Né? Essa história de sextou, como se a minha vida acontecesse na sexta-feira. Veja que tema complicado para você responder agora. Né? Essa busca por essa máxima do sextou, como se a segunda-feira, a terça, etc., que na verdade é uma configuração. A segunda-feira é ruim e a sexta-feira é boa. Do homem. Não, então.
como se a vida começasse e se resumisse a sexta, sábado, etc. Pelo contrário, cada momento é único, né? Cada momento é uma oportunidade, ó, passou, não se volta mais. Então, cada momento é importante para você reforçar bons hábitos. E isso, os grandes filósofos ao longo da história continuaram e vão continuar chamando a atenção. A gente tem, por exemplo, um dos nossos temas futuros, né? A gente vai falar sobre o estoicismo, né? A gente está se preparando para isso, justamente no período helenístico, em que, depois de toda a fase de transição, de sair daquela coisa da polis, da ideia de segurança, né? Da exploração e tudo mais, um período de transição muito conturbado, né? Pensando na filosofia ocidental, e que agora eu tenho que pensar mais no individual e no bem viver. O que é que eu vou fazer da minha vida? Como é que eu vou lidar com a finitude? Que é um dos grandes dramas da humanidade, né? E aí as pessoas lhe procuram, Rony, com altos níveis de ansiedade, de estresse e tudo mais. O que é que eu faço para emagrecer? O que é que eu faço para ser melhor nos estudos, etc. E aí, pensando nessa relação do mercado de trabalho, quais são os princípios que orientam a sua intervenção? Vamos lá. Vamos separar por blocos. Pois é muito complexo. O mercado de trabalho ele vai ser exigente e cada vez vai ser mais, né? Se a gente parar para pensar, há 50 anos atrás, 70 anos atrás, vamos pegar a Petrolina, que é metade da população, né? E agora tem o dobro da população, em menos de um século, né? Então, exige mais pessoas para alimentar e exige mais pessoas para trabalhar. Então, obviamente, com o capitalismo, com a concorrência, vai fazer você ser melhor. A questão é qual a decisão que eu vou tomar hoje, partindo do pressuposto que eu quero ser uma pessoa melhor, né? A maioria das pessoas hoje em dia vive em função de quê? Eu vou comer o chocolate agora porque eu vou receber uma recompensa imediata. Eu vou ter o açúcar, vou ter a glicose, vou ter aquele sabor que chocolate realmente é gostoso, né? Mas devido ao alto teor calórico e açúcar. Vou tomar minha cerveja na sexta-feira e isso faz com que eu me perca com o tempo. Por quê? Se a gente parar no ponto desse ponto de que só a sexta-feira para mim que é boa, o que é que eu estou fazendo da minha vida, né? O que é que eu estou fazendo para que os outros dias da minha vida sejam tão ruins? A ponto de que só às 4 horas, tipo, vamos supor que você trabalhe das 8 às 18. Aí eu pego, saio do trabalho e vou direto para um barzinho para beber, para me divertir. E durante a semana, o que é que você fez? Sofreu a semana toda? Né? O que é que você fez para mudar isso? A questão é que, hoje em dia, o mercado está exigindo muito de você. Certo. Mas e você está fazendo o quê? Hoje foi provado, basicamente, que nós, seres humanos, somos muito mais preguiçosos do que há muito tempo atrás. Isso é fato. Não é mais questão de achismo. Já é evidenciado. A questão é, como diz bem Epiteto, decisões moldam o futuro. Qual a decisão que eu vou tomar hoje para mudar meu futuro? Se a gente pega pizza, ela não vai me engordar agora. Eu vou pagar o preço só depois, né? Quando eu pegar meus quilos a mais. Eu não me importo. Hábitos ruins é ruim por causa disso. Os hábitos ruins, as decisões ruins que a gente toma, a gente só paga depois. Só depois a gente paga o preço. Agora, os hábitos bons, a gente paga agora. Mas a gente só vai colher o fruto depois. Aí onde está? Alguns cientistas fizeram uma pesquisa recentemente, né, na Harvard, fizeram uma pesquisa. Pegaram crianças, isso no século de 60, tá? Pegaram crianças e botaram 2 experimentos. Bem simples.
separaram meninos e meninas. Para ambos falaram o seguinte, olha, se você comer o chocolate agora, você só vai ter esse chocolate. Agora, se você decidir não comer o chocolate hoje, amanhã você vai ter uma surpresa. Talvez possa ser um chocolate, talvez não, mas você vai ter uma surpresa. Beleza. 60% tanto dos meninos quanto meninas preferiram o quê? Comer o chocolate. Os que se decidiram não comer, se privar para ver o que é que ia ganhar no futuro, eles ganharam o dobro do chocolate. E a pesquisa não parou aí. Eles queriam continuar para ver quais decisões esses garotos que decidiram comer o chocolate depois iriam ter. E principalmente as pessoas que decidiram esperar e querer ter um resultado no futuro foram as pessoas que mais tiveram sucesso acadêmico e profissional. Por quê? Planejaram e tomaram decisão para o futuro. Né? Estudar não é fácil. Não é fácil. E como você bem mesmo falou, as pessoas hoje em dia querem tudo imediatista. Ah, eu quero comprar uma pizza. O que é que eu vou fazer? iFood. Ah, eu quero tomar um vinho. Faço o quê? iFood. Então, o mundo imediatista priva a gente de colher bons frutos. Isso é fato. Não tem como. Se eu quero ser uma pessoa melhor, eu tenho que decidir hoje e o que vou fazer hoje para ser melhor no futuro. Aí é onde está. As pessoas não querem fazer isso, não querem esperar, não querem aguardar para ter um sucesso futuro. Não querem. E aí também já tem outra questão, né? A nossa educação. A educação do país hoje é podre. Todo mundo já sabe. A gente está em penúltimo lugar no PISA. Isso é fato. E aí onde está? Se a nossa educação é tão ruim, e a gente sabe que a educação é primordial, o que é que eu estou fazendo para melhorar em função disso? Se eu sei que a educação já não é tão boa. E uma das coisas que mais a filosofia fala é que se você quer que o mundo seja melhor, torne a mudança que você quer ver no mundo. É você que tem que se tornar. E não o mundo mudar a sua volta. E aí, citando novamente alguns trechos de filosofia, eu gosto, como você disse que a proposta é botar a filosofia mais popular, né? Eu vou trazer um estudante de filosofia, Gabriel Pensador, que tem uma música que é interessante, né? Que ele fala sobre isso. A música dele fala o seguinte: muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente. E quando a gente anda, a gente move o mundo para frente. Na mudança de atitude, não há mal que não se mude, nem doença sem cura. Na mudança do presente, a gente molda o futuro. Então é basicamente isso. Que decisão eu estou deixando de fazer hoje que pode melhorar meu futuro? Essa parte racional, né? Essa parte lógica. Nosso cérebro não trabalha com parte lógica. Eu não compro um carro pensando, nossa, ele vai economizar tanto, ele vai me fazer isso, o pneu dele é aro 14, ele é feito de liga de não sei o quê. Não, a gente compra carro, coisas, a gente namora por questão emocional. Nosso subconsciente está trabalhando no modus justamente para isso. Né? Para a gente ter a sensação. Por que as pessoas compram Ferrari? É por causa do desempenho dela? Não. Tem carros que correm muito mais do que Ferrari. Mas é a questão do status do poder. A sensação, o sentimento de poder que ela vai trazer para você. E aí onde está? E aí eu faço essa pergunta, até mesmo perguntando, fazer um bate-bola, né? Qual decisão realmente a gente está tomando hoje em dia para ser melhor? O que é que a gente pode fazer para ser melhor? Então, assim, vamos lá. Nós temos fatores positivos e negativos. O fato esse período, porque quando a gente vai justificar como a educação está hoje, essa geração, que tipo de homens, pensando em nós profissionais, pensando na educação, que tipo de homens nós queremos formar, a gente tem que lembrar que
por que essa realidade hoje está numa fase de consumismo desenfreado, denunciado, por exemplo, por José Saramago, Bauman, filósofos, sociólogos, etc., todas as áreas, na verdade. O que é que acontece? Nós saímos, pensando nessa fase pós-modernidade, contemporaneidade e tudo mais, nós saímos daqueles, vamos colocar dessa forma, que é colocado, na verdade, em muitos trabalhos, do fracasso da modernidade, pensando naquela ideia do progresso, de ordem e progresso, em que trabalhamos, estudamos para um bom emprego, pensando em estabilidade e tudo mais, para cumprir com nossas obrigações, nossa relação, enquanto seres sociais, com o Estado, né? Com o governo e tudo mais, nessa falsa ideia de segurança, de estabilidade. Então, pensando que a psicologia iria resolver os problemas da mente humana, que a sociedade das relações humanas e etc. Então, quando nos deparamos com uma realidade de que, e aí veio a metáfora do martelo de Nietzsche, né? Aquela transição de camelo para leão para criança, do eterno retorno, que nós temos que deixar de lado essa dependência de falsos heróis, falsos deuses, etc., chegamos numa realidade de reconstrução, também denunciada nos trabalhos de Michel Foucault, principalmente na década de 60, de reconstrução. O ser humano ele é ligado em uma dependência, uma relação de interdependência com o momento histórico, com questões culturais, etc. Então, a economia, política, cultura, tudo transforma, impõe uma certa exigência a esse ser humano que agora está infelizmente, uma parte expressiva da geração se encontra muito fragilizada, trocando a liberdade a partir do conhecimento, que é uma máxima desde a antiguidade grega clássica, né? Que o conhecimento é o real prazer do ser humano, a maior busca do ser humano, etc. Em que hoje ele quer segurança, mas na verdade ele está transferindo as próprias responsabilidades para o outro, para o Estado, etc. E aí nós temos uns elementos que são gritantes. O nosso medo da finitude, a gente não sabe, de modo geral, a gente não sabe lidar com a nossa finitude, a gente é egoísta, a gente não sabe dividir as coisas, não é? E aí isso nas obras de Zygmunt Bauman, por exemplo, associado desde da fase do feudalismo, Idade Média e tudo mais, aí burguesia, a fase dos burgueses, evidenciando as transações comerciais e tudo mais, em que o capitalismo se instalou e se estabeleceu. Tem até a obra de Bauman, Capitalismo Parasitário, que é extraordinário. Eu também indico de N. Leonard, História sobre Todas as Coisas, que é uma contextualização sobre o nosso consumismo desenfreado, que é extraordinária. O trabalho dela de mais de 10 anos. Tem até na internet, mais ou menos em 11 minutos, ela faz História sobre Todas as Coisas. Espetacular a contextualização dela. Como nós somos escravos dessa velocidade estonteante, desse volume expressivo de informações, denunciando a nossa dificuldade de assimilar todo esse tormento, né? Muitas informações. Então, nós estamos hoje frágeis e também emocionalmente, não é à toa. Então, depois que esse fracasso da modernidade e a educação, ela pensando nessa formação do homem, pensando no bem viver, como é que, ao longo da história, desde buscando maior excelência da antiguidade grega clássica, a relação, a dependência com fé e razão, o conflito fé e razão da Idade Média, o cristianismo assumindo, vamos dizer assim, enquanto carro-chefe, né? E depois
Vamos centrar mais no homem agora. O homem é o centro da atenção. E aí esse homem se encontra hoje fragilizado emocionalmente, com dificuldade de projeção e etc. Então, existe uma contextualização para esse momento em que estamos. E existem, desde a filosofia, a sociologia, existem inúmeras fontes de informações, existem trabalhos. Eu gosto também de Samitiba, quando no trabalho dele, que ele evidencia a relação entre pais e escola, né, a respeito de responsabilidade sobre. E aí eu uso o exemplo do nosso tecido, da nossa pele. Nós temos as camadas mais externas e mais profundas. E logo as mais profundas se tornam as mais externas. Ou seja, nossos filhos serão os nossos futuros governantes. Mas, e aí volta Luc Ferry, qual é a estrutura social, qual é a condição de vida que nós vamos deixar para os nossos filhos? Ou seja, nós temos responsabilidades gritantes sobre isso. E aí, Rony, aí eu devolvo a pergunta para você. É possível viver bem, considerando as exigências do atual mercado? É a nossa segunda pergunta, a nossa segunda questão. De uma forma mais simples, para ser direto, tem como. Agora a questão é, você tem que encontrar, tem que ter planejamento antes do que você vai fazer. Né? Por exemplo, meus pais sempre deixaram eu bem livre para escolher o que eu quisesse, né? Em termos de formação. Né? Mas, e com isso, eu tive a possibilidade, né, com o suporte que eles me deram, de escolher minha área por toda vontade. Então, a minha área profissional, quando eu comecei, né, eu comecei na área comercial. Trabalhava com vendas, liderando equipes de vendas, trabalhando com tudo isso. E foi justamente o ponto de inflexão que você disse da minha vida, foi justamente aí. Eu estava me vendo para eu poder acompanhar a sociedade, para poder acompanhar meus amigos, aquele pessoal, que tinha carro, que tem que ter isso, né? Porque a máxima é, meus amigos iam lá, compravam um carro. Nossa, então você só feliz quando tiver um carro. Aí chegavam lá, casavam. Nossa, vou ser feliz quando casar. Aí tinham filhos, só vou ser feliz quando tiver filhos, né? E a gente projeta nossa felicidade para o amanhã, né? Achando que eu possuir alguma coisa, vai me trazer a felicidade. Sendo que nós próprios que construímos ela. Né? E aí, quando eu me vi nesse meio comercial, o pessoal se matando, fazendo todas aquelas coisas para impressionar os outros, para dizer e mostrar às pessoas que, olha meu carro, olha minha roupa, olha isso, olha aquilo que eu tenho, né? Eu vi que eu estava me perdendo como essência. E foi aí onde eu comecei a mudar para desenvolvimento humano, porque eu percebi que eu estava me perdendo no meio do processo. Eu estava deixando de ser quem eu era. Hoje em dia, se você pode perguntar para várias pessoas, e vários historiadores, vários empresários, eles falam que o sucesso é diferente para cada pessoa. A pessoa tem que definir o seu sucesso. O que é o seu sucesso? Você tem uma família bem estabilizada? Em termos de tipo, o casal se respeita, os filhos se respeitam, eu tenho um lar de boa convivência? Tenho. Então, para mim, isso é sucesso. Por que a gente vê pessoas que ganham um salário mínimo sendo felizes e temos pessoas que ganham milhões e têm depressão? E não são felizes com o que têm? Porque eles deixam e acreditam que a felicidade só está em bem material, em algo físico. Se esquecem do que ele é, de quem realmente ele é, do que ele quer, do que ele acha, o que é que ele acha que é felicidade para ele. E aí ele transfere todo o poder de decisão dele para algo externo.
sendo que é algo interno nosso. Sendo que é algo interno. Então, muitas vezes as pessoas ficam, tenho que postar nos meus stories, né? Aqui, ó, tô tomando a minha Heineken, tô tomando o meu vinhozinho, tô tomando isso, tô na Ilha do Fogo, tô comendo meu churrasco. Como se aquilo fosse felicidade. Não. Aquilo é um momento prazeroso, não felicidade. E momentos prazerosos acabam. Momentos prazerosos acabam. E é como eu disse, é algo externo. A felicidade é algo interno. Tem um filme, até inclusive brasileiro, que fala sobre isso. Do lixo, o luxo. A pessoa que é catadora de lixo conseguia enxergar o luxo, mesmo naquelas situações. E, infelizmente, com o passar dos anos, principalmente na era moderna, fomos transferindo as coisas de nossa responsabilidade para a responsabilidade dos outros. E colocando não só nossa responsabilidade em cima dos outros, como, inclusive, colocar a minha felicidade em algo. Eu só vou ser feliz se eu tiver uma casa. Pô, calma aí. E aí, quando a pessoa tem a casa, nossa, não era isso, ó. A minha felicidade é aquilo. Novamente, transferindo toda a sua responsabilidade para algo externo. E não é externo. Não é. O ser humano deixou cada vez mais de olhar para si, para se enxergar, para olhar para os outros. Até mulheres, hoje em dia, isso é ciência, se arrumam por causa de outras mulheres. Para elas verem e chamar a atenção das outras mulheres. A maioria, tá? Não estou dizendo todas. Mas é segundo pesquisa da própria Harvard. 82% das mulheres se arrumam para outras mulheres, para impressionar outras mulheres, para dizer como tá. O efeito disso é a harmonização facial que está tendo aí hoje em dia. Todo mundo ficando mais com os queixos alinhados, feitos, etc. Mas para pressionar pessoas externas. E a gente, incrivelmente, perdeu a capacidade, como eu falei novamente, de olhar para nós mesmos. O que me traz felicidade? Hoje, se a gente perguntar para a maioria das pessoas, elas não vão saber. Elas vão dizer que é justamente isso, o externo. A felicidade está... Eu tenho meu carro, eu tenho minha casa. E não é dela. Nossa, a minha felicidade é eu fazer isso porque eu gosto disso. Por exemplo, a minha felicidade é ver meus filhos felizes, meus filhos estudando, eu ajudando pessoas. Isso me traz felicidade. Isso me traz felicidade. Interessante. Eu vou começar com a sua área, dessa programação neurolinguística. Uma das ações é ajudar, intervir com esse processo, né? Porque tem que partir da pessoa a uma nova, talvez uma nova lente, ou seja, enxergar as coisas, a sua própria vida, de uma outra forma. Então, muito tem um impacto nesse sentido. Muita coisa depende de como você enxerga. Sobre essa questão da felicidade, por exemplo, lembrei das refutações, né, da maiêutica de Sócrates, quando ele falava sobre... Tudo bem você falar sobre felicidade, tá bom, e o que é felicidade? Por exemplo, então, felicidade da Idade Média já estava associada à questão de Deus. Quão mais próximo você pode estar em Deus, né? Numa vida reta e tudo mais. E aí o que acontece? Felicidade pode ser uma associação mais expressiva, pensando numa balança. Uma associação maior de momentos felizes em relação aos momentos não tão felizes, né? Por exemplo. Ou esse apego às questões materiais, que era muito criticado, por exemplo, pelo turismo, né? Na época do helenismo, etc. E aí o que acontece? Essa dificuldade, aí vem, por exemplo, a contribuição, aí eu vou vender meu peixe, né, da filosofia, em termos de reflexões, de você se desligar, superar a fase das crenças silenciosas. Porque o que acontece? Nós estamos, voltando a esse consumismo desenfreado, a gente tem que lembrar que aí
os grandes tratados ou trabalhos, aliás, do empreendedorismo. E aí eu vou compartilhar uma história de Flávio Augusto, e também a introdução do livro dele, Ponto de Inflexão, me chamou muita atenção. Super indico. Ponto de Inflexão de Flávio Augusto, por exemplo. Nós não somos, na nossa jornada escolar, nós não somos preparados para educação financeira, Não. para nos entendermos enquanto empreendedores. E sim, infelizmente, é uma das denúncias do fracasso escolar, pensando na ação de conteudista futuros, né? Uma ação conteudista, etc. O que acontece? Flávio Augusto, ele fala, na apresentação do livro dele, que por volta dos 16 anos, ele disse, peraí, eu não vou concluir a jornada escolar porque eu quero entrar, se não me engano, para a Marinha. Então eu vou parar, vou interromper aqui meu ano letivo e vou me dedicar exclusivamente porque eu quero passar nesse concurso. E aí ele conversou com os pais dele, agora isso um garoto de, se não me engano, 16 anos. E aí ele falou com os pais deles e teve a aprovação, tá certo. Aí ele não passou no primeiro ano. Aí veio novamente outro momento de tensão, outro ponto de inflexão, né? Tá bom, eu vou continuar, eu vou novamente me dedicar aos estudos, porque agora eu sei, eu cheguei muito perto, agora eu sei que eu passo. E aí ele passou. Aí o que aconteceu? Todas as críticas do entorno, né? Amigos, familiares, parentes, etc., toda aquela pressão se converteu em elogios. Nossa, que jovem extraordinário, pererei, aquela coisa toda, né? Aí volta aquela história do novo status, o status que ele alcançou, né? De teimoso, de inconsequente, parará, para... Opa, alcançou o patamar. Esse rapaz tem uma visão à frente do seu tempo, etc. E aí o que aconteceu? Ele não se encontrou naquelas relações de hierarquia. Sim. E aí ele chegou a ser expulso. E aí foi toda aquela nova decepção, aquela nova fase, etc. Tá bom. Foi lá. Mas aí ele começou a se entender enquanto empreendedor, começou a investir em outras ações, começou a estudar mais, entender mais sobre empreendedorismo. E também fez de novo o concurso para passar e chegar para os pais dele e dizer, olha, eu não continuei, não foi um fracasso meu, é porque eu não quero mais essa área. Então eu fiz novamente, passei para provar que ó, o problema não era este. E aí hoje hoje não, né? Assim, ele conseguiu, ele investiu no ramo dos cursos de inglês. E aí tem outras histórias extraordinárias nesse processo aí, que eu não vou nem adentrar agora, porque senão a gente toma muito tempo do nosso debate. Mas em si, chegou a comprar um time internacional, um clube, né, internacional, porque enquanto empreendedor ele viu que as associações, desde família, os investimentos da família em relação à prática esportiva e tudo mais, enquanto fonte de renda, é outra projeção extraordinária. Então, ele, quando começou a se entender enquanto empreendedor, ele começou a enxergar à frente. É outra realidade. E o nosso sistema educacional é muito falho nesse sentido. Uma denúncia mais simples, o livro de Kiyosaki, por exemplo, Pai Rico, Pai Pobre, trata também desse assunto. Então, é sem dúvida importante a gente entender que precisamos reformular toda a nossa estrutura para que os jovens, nossos jovens, possam aprender a projetar-se. Eu estava tentando lembrar o nome do autor que ele fala também sobre isso, um livro de filosofia chamado Cidadão de Papel, né? Que ele faz esse ponto de reflexão. E ele questiona, né? Tipo, como sociedade, como indivíduos, o que é que a gente está fazendo para o futuro dos nossos jovens e a educação, né? E aí onde é que ele... Pela primeira vez eu tinha ouvido falar que a escola está para escolarizar as crianças. Os pais estão para educar as crianças, né? E aí, quando eu vi esse livro pela primeira vez, eu falei, caramba, meu, tipo,
Se eu tiver filho, eu tenho que ter mais responsabilidade, eu tenho que ajustar mais, tipo, eu tenho que chegar mais junto, né? E quando eu tive filhos, eu tenho mais essa consciência de estar presente. E, e o bom que nessa jornada eu já tive alguns conflitos com com a professora, principalmente o meu mais velho, porque ela chegou e falou para ele desse jeito. Você até que estuda bem, mas você não é obediente. Você nunca vai ser um bom empregado. Só que ela nunca tinha parado para perguntar para Joseph o que, é que ele queria ser. Que Ele coisa, disse hein? que queria. Não, e ela chegou ele chegou, ele quer ser juiz. Ele quer ser juiz. E aí eu cheguei e perguntei para ele, na verdade, né? Joseph, quem manda em juiz? Você sabe? Não. Quem manda em juiz é somente o ministro do STF, e detalhe, se tiver sob sua jurisdição, não manda. Você não nasceu para ser mandado. Se você quer ser juiz, você nasceu para mandar. Você quer ser empregado? Quer trabalhar para outras pessoas? Não, não quero. Eu quero ser juiz, eu quero cumprir a lei, quero fazer cumprir a lei. E para que você vai querer obedecer às outras pessoas? Você tem que fazer o que diz a lei, o que manda a lei. E aí foi quando eu conversei com a professora. Professora, tipo, como, como educador humano, né, nessa parte de pedagogia, eu acho que a senhora deve ter estudado de que, como você gosta tanto de Paulo Freire, que o aluno não vem em uma folha vazia, ele tem seus conhecimentos. E a senhora não buscou dele o que ele queria. Porque ela chegou a afirmar, você nunca vai passar num concurso público, e se passar você vai ser demitido, porque você não sabe obedecer pessoas. Eu cheguei e falei para ela, como é que você fala um negócio desse para criança sem saber a sua história, sem saber o que ele realmente quer? Né? E, e nossa era, a gente tem que mudar um pouco as concepções e partir mais para o debate, para o diálogo. E debate não é debate de eu der e bater em você, né? Separando as palavras der e bate. Não, a gente está fazendo o debate para a gente evoluirmos. Né? E aí foi quando eu cheguei e perguntei para ela. É interessante a senhora falar sobre isso, né? Que ele não vai prestar como um funcionário, mas aí eu pergunto à senhora, tipo, como educadora, o que é que você está ensinando para ele dizendo que ele não vai prestar? Já imaginou a cabeça de uma criança ouvir a própria professora que não vai prestar? E sua função de pedagoga está onde nesse quesito? Não é de educar, de mostrar, de ensinar um caminho? Você acha que falando isso você está ensinando, educando e mostrando o caminho? Né? Então, eu parei bem nesse momento, porque foi justamente quando eu peguei, não lembrei justo desse livro, né? Cidadão de Papel. Que nossa sociedade quer cada vez mais que a gente seja máquina, né? A educação só vem lá como conteúdo. Toma, isso é um bloco, você tem que aprender. Didaticamente falando e cientificamente falando, as crianças de 10 anos hoje têm mais conhecimento que Júlio César. Pô, todo mundo sabe quem é Júlio César. Foi um imperador, foi muito reconhecido. No entanto, que ele também era um dos discípulos, né? Tipo, ele gostava do estoicismo, né? O cara era brilhante. Agora, ele não tem tanto conteúdo quanto tem as crianças de hoje em dia. Agora, eu me pergunto, conteúdo, conhecimento, informação, são tudo a mesma coisa? Não são. Não são. A gente tem uma biblioteca na palma da mão. Né? Tipo, temos o celular que a gente tem mais livro e mais conhecimento do que qualquer biblioteca mundial junta. Mas é onde está. Do que adianta essas informações todas se a gente não está conseguindo aprender de maneira correta? Perfeitamente. Não adianta. Aí onde está tudo. Como eu gosto dessa frase, decisões definem destinos.
sou eu. E eu falo isso claramente na terapia. E eu chego a dizer, as pessoas chegam e me pedem, mas tem alguma garantia de que a terapia vai funcionar? Olha, quando você leva um mecânico um carro que está com problema, ele te dá garantia, né? É uma máquina. A máquina quebra. Mas você já foi a algum mecânico e te deu dor de cabeça? Porque ele achou que era uma coisa, mas depois disse que não era, que era outra coisa, e que pensou que fosse uma e foi outra, e um negócio que era para demorar um dia, demorou 3 dias. Já. Então quer dizer que uma coisa mais simples, criada pelo homem, tem problemas de achar e definir o que é, e você quer que a complexidade de um ser humano, você quer que eu te dê uma garantia. Não tem como. E aí eu falo para as pessoas, 80% do resultado de terapia só depende de você. Eu vou te passar técnicas, vou te passar conhecimento e metodologias para você mudar. Mas se você não mudar, e se você não fizer, como eu gosto de dizer, pode ser Deus. E você não vai mudar. Porque é você que tem que decidir. Você tem que decidir. Eu estou onde eu estou hoje porque eu decidi. Eu planejei. Não, eu não planejei. Vamos supor. Eu não planejei divórcio. Eu não planejei um divórcio. Planejou. A partir do momento que você não planejou como fazer para estruturar a sua família. Ou, também, como tem 2 pessoas envolvidas, né? A outra pessoa também deixou de planejar a como manter uma família unida. Tudo é planejamento, tudo é decisão. Tudo é decisão. Exemplo. O que é que fez você, Marcos, estudar o que estudou até agora? Decisão. O que fez você, sei lá, querer sair numa sexta-feira e sextar? Decisão. Agora, suas decisões são boas? Essa é a pergunta. O que eu estou fazendo de minha vida? Qual decisão, qual planejamento eu estou tendo para a minha vida? Né? Então, se eu não decido o que eu quero para a minha vida, ou não planejo o que eu quero para a minha vida, você está planejando a fracassar. Você está decidindo fracassar. E aí, para ficar mais confortável, né, a conversa, aí a pessoa diz, não, mas é culpa do governo. É culpa do presidente. Né? Sendo que você tem o próprio poder de decidir. Pois é, essa questão da decisão, e aí como você falou que existem, na verdade, questões, existem premissas, existem fundamentos, né, que favorecem isso. Eu gosto daquele canal, do canal Nova Acrópole, que também trata de filosofia, que ele fala sobre maturidade. É como se você... O processo em si é como se você entrasse na primeira estação, então você tem que passar da primeira para a segunda, aí novamente entra da segunda para a terceira, e a cada etapa dessa você sai acrescentando, conquistando algo mais, repensando, reconfigurando sua leitura e tudo mais. No entanto, existem pessoas, e é um número expressivo, que descem na primeira estação e não querem continuar. Então, um dos elementos determinantes desse processo para que tenhamos decisões, nesse exercício de decisões mais simples até decisões mais complexas, a maturidade é um processo fundamental, mas, na verdade, ela é resposta de um conjunto. Vamos pensar na história familiar. A formação da personalidade, normalmente, por volta até os pré-adolescência e tudo mais, depois daí é reflexo. Então, se não há uma estrutura, digamos, para resumir, uma raiz forte, um tronco forte, e as chances de bons frutos são maiores. Né? Então, realmente, é necessário uma associação de elementos
e estejam convergindo, digamos assim, de forma positiva, né? Então, não é só... Hoje a gente tem o quê? Pais, numa rotina louca de trabalho, que deixam os filhos nas mãos, muitas vezes, de uma, vou colocar como secretária, né? Pensando na questão legal, e vem numa realidade não tão, vamos dizer assim, qualificada para aquela condição. E aí, ou seja, eu também jogo meu filho na escola e quero que a escola também eduque meus filhos. Então, na verdade, de quem é essa responsabilidade? E a gente tem que entender que, pensando numa estratégia de guerra dividir para conquistar, na verdade, são cada um com suas expertises e responsabilidades contribuindo para o conjunto, para que essas novas gerações tenham a condição, digamos, melhores condições para amadurecer e tomar decisões com maiores chances de sucesso. E aí o que acontece? Tem uma máxima que eu escutei relacionado à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né, popular Igreja dos Mormons, que na verdade assim, eu escutei a partir de alguns contatos nesse sentido, não necessariamente é deles, mas que nós somos a soma dos nossos antepassados. E aí, ou seja, vamos lá, todas as contribuições ao longo da história e também dos nossos pais, quer dizer, nossos antecessores lutaram muito para que tenhamos caminhos menos tortuosos. Aí eu já volto a Gandhi, olhando para trás, ou seja, né, para a tortuosidade dos nossos caminhos, que poderemos traçar caminhos retos para o futuro. Então, o que acontece? Uma instituição e etc., mas também é difícil cobrar a responsabilidade de um sujeito que vem de uma série de oscilações em termos de a educação está preparando ou não, a família está educando ou não, e etc. Então, estamos numa realidade muito mais conflitante, sem dúvida, ao ponto de não conseguir assimilar tamanho acesso à informação, porque eu venho, por exemplo, na minha realidade, em que eu tinha lá caixas de cópias, né, popular xerox, de capítulos de livros e tudo mais, e hoje o celular está ali, a biblioteca, né, rica na palma da mão. Não é isso? E aí o que se faz? Você usa o celular para quê? Os cancelamentos, para as curtidas, ou para estudar os inúmeros artigos que você tem lá à sua disposição para se atualizar, etc, etc. Então, não é só o contexto, aliás, especialmente o contexto, em vários fatores que estão determinando hoje a fragilidade emocional do ser humano, né? Em termos de dificuldade de projeção, de se reconhecer. Por quê? Uma das maiores questões mais tensas que acompanham a nossa humanidade é justamente lidar com a finitude. Bem, eu vou morrer, então o que eu vou fazer agora? Eu não estou afim de pensar muito, eu vou curtir, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Já outros, opa, não, eu tenho que lembrar que o que eu estou fazendo hoje vai refletir positivo ou negativamente amanhã. E aí nós temos polos muito divergentes em vários casos, né? E aí o que acontece? É você, terapeuta, hipnólogo, você, profissional de exercício, psicólogo, etc. Ou seja, aqueles sujeitos que estão numa condição mais privilegiada têm que assumir as responsabilidades de ter acesso ao maior número, né, da população para ajudá-los a assumir a responsabilidade de busca de maturidade e de uma leitura mais crítica da própria realidade. Aí, nós já assumindo essa responsabilidade, eu defendo que vamos ter melhores condições para projeções, né, para superar repetição e transformações da sociedade, sem dúvida. Uhum. Tipo, nesse ponto, por exemplo, o meio pode influenciar, a gente pode influenciar como os pais, sim. Mas vamos lá. Quantas vezes a gente não escuta falar que pessoas que
Vou pegar quando eu morava no Rio de Janeiro. Pessoas faveladas indo para a escola de medicina, né? Mas por que isso aconteceu? A decisão da pessoa. É como eu gosto de dizer, os cientistas mesmo falam. É interessante que há 2 gerações passadas, as crianças na Europa colocavam, 3 gerações passadas, colocavam o dedo na tomada e tomavam choque. As gerações da segunda para a terceira já não colocavam mais. Hoje a gente já não tem tanto problema, mas por causa que a gente inventou interruptores para não dar mais isso, mas as crianças não colocam mais dedos na tomada. O que eu quero chegar com isso? Geneticamente falando, nós trazemos conhecimentos através do DNA. Os cientistas já conseguiram provar isso, mas não sabem até que ponto conseguimos transferir conhecimento a nível molecular. Tá? E aí onde está? A gente chegou nessa geração, como você falou, imediatista, que cada um está no consumo desenfreado e a geração está cada vez mais perdida. Para se achar, o que é que a pessoa precisa fazer? O que é que a pessoa precisa fazer para se achar, né, por assim dizer? Colocando já como terapia. O que é que eu vou querer daqui para frente? Minha vida tá uma merda hoje. Tá, que bom. Você chegou no fundo do poço? Chegou, que bom. Só tem uma opção para sair. É subir. Sair da merda, filho. Se levantar. Agora a questão é, o que eu vou decidir fazer? Eu vou querer ser o quê? Vou querer ter uma empresa. Tá bom, que empresa? O que é que você quer? Tudo. Tudo. Eu não lembro se foi Aristóteles ou Platão agora que mencionou isso. Mas ele diz, se a gente quer modificar o mundo, modifiquemos a nós mesmos. E aí vem aquela frase de um filme, eu acho que você vai lembrar quando eu citar a frase completa. Que mundo é esse? Que homem é o homem que não faz desse mundo um mundo melhor? Né? Vamos lá. Primeiro, infelizmente, não dá para a gente ter precisão sobre qual autor, qual expoente de determinado período, né? Essa máxima estava associada diretamente porque, infelizmente, principalmente na Antiguidade Grega Clássica, o que aconteceu? A maioria Sócrates não produzia, não escrevia material, não teve material, registro de material. O que a gente sabe de Sócrates é a partir de Platão. Né? Muitos materiais deles, a Biblioteca de Alexandria, na época que o cristianismo, né, começou a assumir, tomar evidência, etc., foi destruída. Então, quase que não na história, nós perdemos, por exemplo, Aristóteles e Platão. Se não fossem os árabes, não teríamos conhecido, por exemplo, Platão. Ou seja, muita coisa dele se perdeu. Próprio Aristóteles, o que se tinha dele, dos tratados dele sobre ética, era dos alunos dele, não era nem material dele escrito. Entendeu? Então, nesse período... Quase a gente não escuta falar do Empidodes, se não me engano. Um filósofo que começou a fazer isso. Ele começou a justamente estudar o comportamento humano. Foi ele que dividiu o comportamento humano em fogo, terra, água e ar. Né? Então, quase a gente não tem material. Né? Então, mas foi nesse período, especialmente, aí eu destaco Aristóteles, o Estagira, o que acontece? Ele, na época, desde Sócrates, ele falava que o conceito de ética daquela época, na verdade, estava relacionado à felicidade. Isso para amarrar toda a nossa discussão, por exemplo, sobre a felicidade. Então, na verdade, você vivia aquilo que você defendia. Então, quando viver bem, a época estava relacionada nesse sentido. Né? Eu
o que eu defendo, os princípios que eu expresso, que eu defendo, que eu justifico, etc., na verdade, eu vivo o que eu defendo. Isso era muito forte naquele período. Né? E o filme que você está falando, A Cruzada. Não, A Cruzada, isso. O início da Cruzada, exatamente, quando o pai dele chega lá, que ele nem sabia, nem conhecia o pai, e aí o que tem essa placa? Né? Que tipo de homem, justamente. É desse filme. E aí o que acontece? Uma coisa, nós temos inúmeras heranças, né? Desde a antiguidade clássica e tudo mais. E aí, voltando àquele episódio da professora, quando você questionou a ela, o que é que você realmente está ensinando? Que papel é esse, você enquanto educador e tudo mais? Muitas vezes, Rony, e você sabe disso, e na sua área, isso é muito, em todas as áreas, na verdade, muitas vezes, sem perceber, nós estamos reproduzindo determinados moldes que não condizem com a nossa realidade. Você sabe que a educação, por exemplo, né, passou por toda essa questão de evidência na performance da grega, período da antiguidade grega clássica. Né? O cristianismo veio dizer para epa, agora todo mundo está na mesma realidade, o que importa é o que você faz com as aptidões, com o que você recebe em termos de facilidade ou não, né? Não tem ninguém melhor e tudo mais, né? Passou a régua, opa, todo mundo é igual e etc. Nós tivemos propostas de reprodução, a tábula rasa de John Locke, nós tivemos inúmeras propostas. A escola nova, ou seja, o aluno decide o que quer aprender, viu também que não funcionou, mas aí alguns professores reproduzem alguns modelos que, na realidade que ele atua, muitas vezes precisa de alguns ajustes, e eles não sabem lidar com isso. Aí realmente, sem dúvida, está certo. E outra, ele não vai saber responder a você, que foi o que aconteceu. Né? Sem dúvida. E aí onde volta aquela questão de, bem, você quer ser juiz por quê? Porque quer mandar, deixar de se submeter, ou porque você quer contribuir para a organização político-social e etc. da sua realidade? Isso é uma decisão muito tensa para uma criança. Mas, meu amigo, qual é o momento certo para tomar uma decisão, para ajudar, para intervir na educação da nossa criança, considerando que futuramente serão nossos governantes? Então, ó, escola, família, ou trabalham juntos, ou acabam com essa palhaçada de estar um jogando a responsabilidade para o outro, que não leva a nada. E estamos na educação que estamos hoje por causa disso, né? É um jogar a culpa para o outro. Por exemplo, sem dúvida. Um joga a bola para o outro, né? E algo interessante é que quando você perguntou aí, né? Tipo, que ponto a gente deve interferir e ensinar os nossos filhos para eles tomarem decisões, né? Tem um líder americano, estou tentando lembrar o nome dele, sou péssimo com nomes. Ele fala o seguinte, ele diz que um homem é sábio quando ele consegue transformar algo complexo demais em uma coisa tão simples que uma criança de 5 anos possa entender. Nisso consiste a sabedoria. Óbvio que quando eu falo com meus filhos sobre qualquer assunto, eu tento tirar um pouco meu pedestal do conhecimento, né? Que eu sou o cara, por assim dizer, e ensinar eles ao ponto de que eles consigam entender o que eu estou falando. Como você falou logo no início de um professor de filosofia que você gosta do trabalho dele, que quando chegou um admirador lá para falar que não entendeu o livro em nada. Do que adianta a gente falar palavras rebuscadas, difíceis, complexas, se o meu interlocutor não consegue entender? Eu não estou me comunicando. Eu não vou estar me comunicando. Qual é a premissa da comunicação? Ambos compreenderem um ao outro. Agora, se eu começar a usar a palavra rebuscada para uma pessoa que nunca foi alfabetizada, como é que ela vai me entender? Não tem como. E aí, quando eu falo para o meu filho, e aí, quando você falou, como ele tomou essa decisão? Ele tomou essa decisão,
né, falando um pouco sobre ele mesmo, quando eu fui sequestrado, ele viu o que aconteceu comigo. Ele disse, caramba, o juiz fez isso? Não gosto de justiça. Ele nunca gostou de justiça na escola. Nunca. Se ele vê uma pessoa sofrendo bullying, ele quer lá tentar resolver. Né? Ele não gosta de justiça, ele já nasceu com isso. Então, quando ele percebeu que o juiz é que mandava nisso, era o juiz que decidia e fazia impor as leis, né? Ou a pessoa... E aí ele disse, então você é juiz. Né? Para acabar com a falta de lei que existe. Então, eu nunca passei nada a ele. Tipo, ele que chegou e decidiu isso. Eu falei simplesmente, tá bom, você quer para combater a injustiça? Que bom, vá lá. Mas não disse que era para, você quer contribuir com o fato social de ajudar as pessoas. Não. Né? Foi bem mais simples. Né? E às vezes o que falta e é justamente isso que eu gosto muito, né? De um pouco do estoicismo, porque ele pega a filosofia e torna ela muito prática para as pessoas comuns, né? Se você for ver, ele não tem tanto, ele tem palavras mais rebuscadas, mas não é como Sócrates, Aristóteles ou Platão, não tem. Ele é muito mais simples, né? E é muito mais prático, né? É pragmatista, por assim dizer. E como eu preciso de um pouco de pragmatismo, isso é bom para mim. Na verdade, esse período, o helenismo, foram, infelizmente, a transição ela funciona assim, né? É como a tentativa de renovar, né, de superar as limitações do período anterior. Né? Os helênicos, eles tentaram, desde o cinismo, do epicurismo, estoicismo, etc., tentaram, baseados, inspirados até nas obras de Sócrates, Platão, Aristóteles e tudo mais, nos ensinamentos, nas obras não, nos ensinamentos, tentaram, nessa fase de transição, de perderam aquela coisa se tornaram cosmopolitas, e aí, nessa fase de transição da tomada, assumindo o poder, né, da Macedônia e tudo mais, Filipe II, né, o Alexandre o Grande, etc., bem, a gente precisa, na verdade, se concentrar agora, o foco é a melhor forma de viver, a melhor forma de lidar com... Eu perdi a minha suposta segurança de nação, e agora eu sou um ser do mundo, eu tenho que me concentrar na melhor forma de viver. Mas essa coisa de melhor forma de viver, desde a eudaimonia de Aristóteles, né? Ou seja, foi inspirado nele. Uma forma mais prática. Afinal, toda aquela estrutura, a organização político-social, ela tinha sido desconfigurada. Então, eles tinham que responder de alguma forma. Por isso que eles tentaram ser o mais prático possível. Com certeza. Né? E aí, quando você vai falar sobre o seu filho, eu achei interessante, foi a forma dele agora ficou mais claro ainda, o que incomodou, na verdade, o que sempre o incomodou, foi deparar-se com as injustiças, né? Quando ele fala do bullying, essa coisa toda, aí ele tenta tomar frente, defender, etc, etc. Então, como é que isso vai ser estimulado ao longo da história? Você, enquanto pai, os educadores, né? Então, digamos assim, o que desperta nas crianças, nessa geração, nos nossos futuros governantes, eu gosto de evidenciar isso, e como isso é potencializado. Claro, respeitando o ritmo de crescimento e desenvolvimento da criança e tudo mais. Né? Como é que isso é potencializado, acima de tudo? Perfeito, perfeito. E aí, Rony, para você, eu gostaria que você, para encerrar esse nosso encontro, compartilhasse de alguns princípios, quais são as suas orientações enquanto pessoa, enquanto profissional, que, assim, independente de ser meu primo, né, eu respeito, acima de tudo, enquanto profissional, eu tenho conhecido um pouco mais sobre o seu trabalho, como é que você
quais são, digamos assim, as orientações, as sugestões para você encerrar esse nosso debate hoje? Por favor. Tá. Eu gostaria de deixar um exercício que eu normalmente gosto de fazer comigo mesmo, né? Em relação a pegar a programação neurolinguística. Como eu programo minha mente para conquistar alguma coisa, né? Eu quero, sei lá, eu quero escrever um livro. Daqui a 3 anos eu quero publicá-lo. Tá? Quais são as etapas que eu vou fazer para chegar até isso? Né? Então, eu gosto de pensar em fases, né? Eu divido tudo isso em blocos. Esse mês, ou daqui a... Vamos lá, se é daqui a 3 anos, eu vou passar um ano pesquisando o tema e buscando informação para escolher o tema. No segundo, já no finalzinho do primeiro, do início do segundo, eu vou pensar nos capítulos. Quantos capítulos vão ter? Acrescente, por favor, né? Como lidar com essa autossabotagem, porque você está falando de períodos longos, né? Sim. Vou passar isso daí. Então, quando você começa a fazer isso, né, tipo, a diminuir as metas, destrinchar elas, na verdade, não é diminuir, mas destrinchar, colocar elas em pequenas metas, você evita tanto a autossabotagem, como você consegue mostrar para o seu cérebro que você está conseguindo fazer alguma coisa. O nosso cérebro hoje depende de o quê? Estímulo. Infelizmente, o nosso cérebro hoje precisa de estímulo. Como assim? Por que as pessoas querem uma sexta-feira? O sextou. Porque é um estímulo. Então você precisa fazer um estímulo. Nossa, eu vou escrever um livro, meu tema vai ser tal. Nossa, eu consegui escolher um tema. O que é que eu vou fazer para comemorar? Vou sair, vou tomar um vinho, vou comemorar com alguns familiares, vou fazer algo para me recompensar. Quando eu começo a trabalhar em cima de recompensas, metas pequenas, eu vou evoluindo. Infelizmente no Brasil e na sociedade no comum em todo, não ensina a gente a planejar as coisas. Não ensina. A gente acha que meta e plano é algo fixo, estável e que não deve mudar. Não, muito pelo contrário. O planejamento, ele serve como um guia, mas não necessariamente ele é uma coisa fixa, uma coisa estável. Por exemplo, eu estou pensando em escrever um livro, né? Eu vou pegar essa base do livro porque realmente eu fiz um e-book há pouco tempo e fiz isso. Qual era o tema que eu pesquisei? Nossa, o que é que eu poderia fazer para ajudar as pessoas? O que as pessoas mais passam dificuldades para eu poder ajudar? Saí pesquisando. Passei 2 meses. Ansiedade. O Brasil é campeão em ansiedade e depressão. Na questão mundial. Beleza. Então, qual vai ser o primeiro tópico? Qual vai ser o segundo? Qual vai ser o terceiro? Como é um e-book, é coisa mais simples. Tipo, não precisa ser longo, tem que ser uma coisa mais prática. A primeira coisa é falar sobre ansiedade. Todo mundo tem ansiedade. Todas as pessoas no mundo. Inclusive animais têm. Quem tem cérebro tem ansiedade. Agora a questão é, o que e como ela está agindo sobre mim? Ela está me prejudicando? Está me ajudando? O que ela faz? Exemplo, se eu estou estudando para a prova, vou fazer uma prova daqui a 2 semanas, e a ansiedade já chega e diz assim, nossa, a prova daqui a 2 semanas, deixa eu estudar. Eu começo a estudar, opa, ok, sua ansiedade está tranquila. Agora, se sua ansiedade, nossa, a prova é daqui a um mês, eu tenho que começar a estudar. Chega na hora da prova, você dá branco, a sociedade está ali atrapalhando. E aí onde está? O primeiro tópico é esclarecer que a ansiedade é comum, é algo simples. O segundo tópico é, eu coloquei um exercício, coloquei uma avaliação, um teste, que a própria pessoa poderia fazer para saber se ela estava num nível de ansiedade que atrapalhasse ela. E aí o que foi que eu fiz fazer? Nossa, eu consegui um teste super validado, fácil e simples. Aí para comemorar. O terceiro é quais são
as técnicas que eu posso passar auto-aplicáveis para diminuir essa ansiedade. Nossa, consegui algumas que dão resultados, né? Legal, consegui. Terminei o livro, terminei o e-book. E eu vou comemorar. Então, como o nosso cérebro precisa de recompensa, para a gente não conseguir falhar, diminua as metas. Quebre elas em pequenos pedaços. Você eu sei que você odeia isso, como educador físico, né? Você sabe que não tem como vamos supor, eu quero emagrecer 20 quilos. Não tem como eu emagrecer sem eu traçar um plano. E não adianta eu pensar que eu vou emagrecer 20 quilos em um mês. Eu tenho que ir etapa por etapa, degrau por degrau. Nossa, todo mundo sabe disso. Mas por que não aplicam? Porque querem resultados imediatos. E querem recompensas imediatas. Se quer recompensa imediata, a cada vitória que você faz pequena, comemore. Comemore. Como comemorar, Rony? Cada um tem sua maneira. Eu, particularmente, quando eu faço alguma coisa que eu gosto, que eu vejo que eu preciso de uma comemoração para mim, eu vou no cinema, vou assistir um filme, vou fazer alguma coisa. Eu me dou esse privilégio de ter um dia para descansar e dizer, nossa, eu vou curtir. Hoje eu vou curtir. E aí meu cérebro vai entender que o quê? Nossa, cada vez que eu fizer alguma coisa, eu vou receber recompensa. Como eu começo a... Vamos supor que eu quero começar a correr uma maratona. Quais são os processos para eu correr uma maratona? Vamos supor que é uma maratona de 5 km. Eu vou conseguir correr 1 km de uma só vez? Não. Então eu vou correr 50 metros. Depois 100, depois 200, depois 400, 800, e vai aumentando. Agora as pessoas já querem o quê? Eu vou correr uma maratona de 5 km. Daqui a um mês. Daqui a 15 dias. Eu nunca treinei para uma maratona. Eu já quero ganhar. Não tem como. Divide. O processo é chato. As pessoas não querem mais passar por processos dolorosos. Não querem. E por causa que elas não querem, elas não têm o que merecem. Elas não têm. É necessário passar pelos processos. Né? É necessário. É aquela coisa. E aí eu vou botar uma frase bem, um dito popular, para sair um pouco da filosofia e entrar um pouco no conceito popular. É de grão em grão que a galinha enche o papo. A gente ouve isso direto, mas a gente não aplica isso. A gente não aplica isso. Como é que eu vou perder 20 quilos, por assim dizer, se eu não quero nem ir para academia, se eu não quero nem começar a correr, se eu não quero nem começar a me exercitar? Faz pouco. Compra uma corda, começa a pular, sei lá, 20, 30 vezes. Começa, mas comece pouco. Comece pequeno. Ninguém começa grande. Ninguém começa grande. É isso que eu falo, tipo, por assim dizer, para ajudar as pessoas. Quebrem as metas em metas tão simples, tão bestas, que você sabe que você vai conseguir. E aí você está ensinando a seu corpo a trabalhar com metas. Já que nós brasileiros não trabalhamos e nem gostamos de planejar, né? Rony, essa orientação que você passou, esses princípios, na parte em si, aí me lembra Joseph Campbell, por exemplo, um dos grandes mitólogos. Me lembram da jornada, pensando na questão em si de George Lucas, das produções cinematográficas e tudo mais, pensando na epifania da história, na jornada do herói. Quando a gente, quando coloca o super-homem com ações tão próximas do ser humano que o espectador consegue se colocar naquela situação. Aí eu trago para um exemplo aqui bem próximo, uma loja de uma família que eu tenho grande admiração, da família Matsumoto, da loja da Via Veneto. Eles chegaram em um determinado momento que, ao invés de eles pegarem, como é normal,
né, grandes modelos, e aí tem pessoas que, poxa, eu nunca vou me encaixar naquele padrão ali de Gisele Bündchen, tarará, etc. Então eles começaram a pegar modelos, pessoas comuns, e aí tiveram uma resposta muito positiva. As pessoas se sentiram atendidas. Opa, não, eu me vejo naquela situação. Então isso é uma estratégia de aproximação, que estreita laço, que funciona muito bem, sem dúvida, né? E aí você fala nesses seus princípios. Na minha prática enquanto profissional de exercício, né, no meu estudo de personal, treinamento funcional e tudo mais, uma das questões que eu costumo alimentar muito, tratar muito, é que cada sessão é importante. E, acima de tudo, entenda, exercício físico não é para se matar de forma que o gasto calórico que você conseguiu hoje vai compensar o valor nutricional, o alto valor nutricional não, calórico que você se submeteu com as pizzas, refrigerantes, etc, etc. Isso aí é outro fator, né? Você precisa, na verdade, filtrar ou reorganizar sua alimentação, etc. Entenda o exercício físico como uma prática, uma terapia não medicamentosa, rumo à melhoria da qualidade de vida. Você precisa do exercício em doses em que você tenha, na verdade, esteja associado a um quadro saudável. Então, exercício físico, ele tem que lhe dar prazer, né? Lembrando, estimulando a produção de endorfinas, etc., que você tem que se sentir bem. Se aquilo está muito massacrante, isso afasta qualquer sujeito. Se você quer emagrecer, reveja, sem dúvida, a sua alimentação. Agora, quem está assumindo, e aí é uma orientação profissional, quem pretende assumir realmente, investir numa dieta alimentar, quem pratica exercícios físicos, indiscutivelmente, isso é comprovado cientificamente, tem maiores chances de, por causa dessa disciplina, ser fiel a essa prática nutricional em relação a quem não pratica exercícios físicos. Então, acima de tudo, quer mudar sua composição corporal, quer emagrecer, por exemplo, ou quer aumentar, né? Quer hipertrofiar, pensando em hipertrofia muscular e tudo mais, mas especialmente quer emagrecer, se você pratica exercícios regularmente, você tem maiores chances de ser fiel a essa dieta em relação a quem não pratica. Ou seja, pensando num estilo de vida saudável, uma terapia não medicamentosa, pratique exercícios, mas pratique exercícios pensando em qualidade de vida. Aí você tem respostas muito positivas e maiores chances de sucesso. Com certeza. Até os cientistas falaram que o mais próximo da fonte da juventude que a gente tem hoje em dia é você fazer exercícios físicos, musculação, enfim, funcional, algo do tipo. Não tem como... Eles não têm a fonte da juventude, por assim dizer, que eles chamaram, foi justamente isso. É você trabalhar o seu corpo. Não tem como a gente evitar o envelhecimento. Mas a gente tem como envelhecer de uma maneira muito mais saudável fazendo isso. Como você falou, tipo, tratar e ter praticar exercício físico para a melhoria da nossa vida, nossa qualidade de vida. Né? E cientistas já provaram, foi cansado e, enfim, já tem inúmeras pesquisas sobre isso e já é fato que quem pratica exercício físico tem menos pretensão de ter ansiedade, estresse, depressão, e por aí vai. Aí já volta a entrar na síndrome do estresse de Hansen e tudo mais, que é outra jornada, sem dúvida. Rony, muito obrigado por aceitar o convite. Estou muito feliz por estar aqui conversando com você. Né? Tem alguns parentes nossos que passaram por aí, mas que curtiram as nossas publicações. E aí eu vou falar o seguinte, esse nosso encontro, depois eu vou reeditá-lo, eu vou editá-lo, aliás,
para disponibilizar no meu canal do YouTube, Professor Marcos Canuto, para que esse nosso debate alcance mais pessoas, para que a gente possa realmente cumprir com o nosso objetivo, de que é compartilhar conhecimento, acima de tudo. Então, meu amigo, muito obrigado. Eu que agradeço, Antônio. Um ótimo final de semana, um abração. E a todos e todas que participaram também, uma ótima noite, bom descanso e que Deus os abençoe. Um abração. Tchau, tchau. Obrigado, meu amigo. Tchau.